Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria! Estamos mais uma vez juntos e aqui estamos vendo Paulo em suas últimas palavras. Hoje nós queremos, no capítulo 4, trabalhar com algo muito importante, muito importante. Ou seja, simplesmente Paulo, sabendo que perto estava de se encontrar com o Senhor Jesus, ele quer muito ver Timóteo. Pede para Timóteo trazer Marcos, e isso ele quer de tal forma que simplesmente ele, segundo o versículo 12, envia Tíquico a Éfeso, já com essa finalidade de que Tíquico pudesse ficar no lugar de Timóteo na igreja, enquanto Timóteo viria a Roma e atenderia o pedido de Paulo. Procura vir ter comigo depressa. Procura vir ter comigo depressa. Em seu caminho para Roma, Timóteo poderia passar por Troade e pegar a capa, os livros, os pergaminhos de Paulo. Meu Deus do céu, que coisa fantástica, 2 Timóteo capítulo 4 e 13. Você tem Paulo numa cadeia, na pior cadeia do mundo. Paulo é simplesmente acusado de ser o pior bandido naquela época, porque, segundo a história da igreja e os grandes historiadores, Paulo foi acusado de ser o líder dos incendiários de Roma. Você pode acreditar nisso? Nero pôs fogo em Roma. E simplesmente Nero agora tinha que colocar a culpa em alguém. Em quem ele põe a culpa? Sim, nos cristãos. Quem era o principal dos cristãos na época? O apóstolo Paulo. E o que eu acho interessante é que Paulo, mesmo sabendo da sua morte, mesmo sabendo do seu calabouço, mesmo sabendo que ia se aproximar o momento e que dali ele não sairia, ele tinha certeza disso. Ele disse: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Como é que um homem como esse pede para que Timóteo venha correndo, passe em Troade, versículo 13, né? Passe em Troade, aí óbvio, trazia a capa, né? Trazia a capa porque estava chegando o frio, e o frio é terrível ali em Roma, e trazer os livros, principalmente os pergaminhos. Meu Deus do céu. Você sabe o que Paulo está falando para a gente aqui? Quando um crente é crente, quando um servo de Deus é servo de Deus, ele até o último dia da sua vida, ele ama a palavra. Ele se dedica ao estudo da palavra. Ele quer conhecer sempre um pouco mais da palavra. Ele não deixa a palavra, ele pode estar no local mais fétido, mais imundo, mais, me perdoe a expressão, desgraçado do mundo. Ele ainda quer uma Bíblia, ele quer um livro de interpretação bíblica, ele quer algum escrito, ele quer os pergaminhos. E convenhamos, na época de Timóteo os livros não eram tão simples, né, de serem carregados. Não eram tão simples. Paulo ainda queria no final da vida se deliciar com a palavra de Deus. No final da existência ele queria pegar os últimos segundos de respiração e sorver a palavra de Deus. Ele queria que seus olhos se fechassem, tendo o vislumbre correto de versículos, de capítulos, de entendimento. Ele queria que quando sua mente não mais funcionasse, a sua alma tivesse gravada com absoluta certeza tudo aquilo que Deus falava em sua palavra. Oh, irmãos, preciosa é a palavra de Deus. Não é à toa que no Salmo 119, o nosso querido salmista diz: ó, quanto amo a tua palavra.
Ó, quanto amo a tua palavra. Incrível isso, né? Incrível isso. A seriedade com que a palavra de Deus deve ser encarada é tão grande, tão grande, tão grande, que simplesmente o apóstolo Paulo, ele olha para Timóteo, lá no versículo 1, e ele diz assim, ó, eu conjuro-te, diante de Deus e diante de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na vinda e no seu reino, que pregues a palavra, que enche a tempo e fora de tempo. É para redarguir, é para repreender, é para exortar, com toda a longanimidade e doutrina. E ó, coloca uma coisa na cabeça, Timóteo. Eu estou morrendo. E está vindo um tempo aí na frente difícil, porque simplesmente as peças raras não suportarão a sã doutrina. Terão comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. E a gente está vendo isso, né? Você tem hoje igreja para todos os gostos. E dificilmente se acha uma igreja absolutamente vinculada e voltada à seriedade da palavra de Deus. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas ó, você, Timóteo, você não é para brincar com isso, não. Eu te conjuro. Ou seja, Paulo aqui está dizendo, simplesmente eu quero um testemunho solene. O momento é sério. O momento é sério. Meu filho Timóteo, eu quero que você entenda a sua importância. É muito sério, porque eu estou morrendo, Paulo, estou morrendo, eu estou indo, eu estou me encontrando com o Senhor Jesus. Agora, você tem que entender que o dia do julgamento virá e ninguém vai escapar dele. Então, primeira coisa que eu quero que você faça, pregue a palavra. Pregue a palavra. Essa é a maior responsabilidade de um pastor. Pregue a palavra. O resto é resto. Assistência social é para diáconos e diaconisas. Limpeza de igreja, diáconos e diaconisas. Visita a enfermos, diácono e diaconisa. É óbvio que o pastor também faz isso. Principalmente no início do ministério, mas a tua função é pregar a palavra, E o pior, tem que ser arauto e especial fazendo proclamações daquilo que o povo quer e daquilo que o povo não quer. O teu compromisso não é com o povo, Timóteo, o teu compromisso é com o Senhor da palavra. O teu compromisso é para com o Senhor da palavra. Entenda que não se negocia a palavra, Timóteo. Entenda que não se brinca com a palavra. Entenda que não se distorce a palavra. Porque proclamar a palavra é a maior função sua, Timóteo. É a maior função sua. Então, irmãos, não só Timóteo, como todos nós devemos nos mostrar absolutamente diligentes e alertas para pregar a palavra, seja em momentos favoráveis, seja em momentos desfavoráveis, seja nos grandes templos e nos seus pátios, mas também nas prisões. Amados irmãos, em Eclesiastes 11:4 diz assim que quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Devemos parar de inventar desculpas e pôr mãos à obra. A pregação do Evangelho é fundamental para todos nós e principalmente aos pastores. É para corrigir, é para repreender, é para exortar. Não é para deixar que sua ovelha engula qualquer coisa. É para ir e é para ensinar. Então, pregar a palavra é fundamental e é essencial. É para ter cuidado com a sã doutrina. Se existe a sã doutrina, então existe também a doutrina de demônios. Doutrina de demônios.
doutrinas malignas, doutrinas erradas, doutrinas fora da palavra de Deus. Mas, pastor, hoje as pessoas, se pregarmos a palavra correta de Deus, elas saem da igreja. Sim, eu sei disso. Se dissermos o que Deus manda dizer, elas não estarão na igreja. Sim, eu sei disso. E a coisa está tão louca que eles já criaram igreja para tudo, para todos os gostos. Mas a nossa função é prega a palavra. Prega a palavra. Então, amados irmãos, é fantástico o apóstolo Paulo. Está num calabouço, sabe que vai morrer, tinha todos os motivos para se revoltar com tudo e todos. Pede para no último momento estar do lado dele gente que ele ama profundamente, como Timóteo, e pede para que no último momento esteja do lado dele gente que ele agrediu de forma muito forte para pedir perdão, como Marcos. E ainda diz para Timóteo, olha, passe e pega por gentileza minha capa, que está fazendo frio, vai fazer frio, por isso chegue antes do inverno, que vai fazer frio, e por gentileza, Timóteo, também traz meus livros. Eu quero passar meus últimos dias gastando o final dos meus olhos com a palavra de Deus, me alimentando da palavra de Deus, vivendo na palavra de Deus. E você que vai ficar é para ser como eu, é para pregar a palavra, doa a quem doer, é para pegar a palavra. E o interessante é que quando Paulo dá estas instruções a Timóteo, ele simplesmente começa a falar de algo que o tinha magoado profundamente. Ele, no versículo 14, diz, toma cuidado com Alexandre, hein? O latoeiro, que me causou muitos males, muitos males. O Senhor lhe dê paga segundo as suas obras. Fantástico isso, irmãos. Irmãos, é porque não temos tempo de ir a fundo em todo o capítulo 4, mas é fantástico. Olha que homem é Paulo. Paulo simplesmente, ele tinha um problema muito sério na vida com esse Alexandre o latoeiro. E nós não sabemos o nível de detalhes que aqui se tem no tocante ao problema que o apóstolo Paulo tem com este Alexandre. Mas venhamos e convenhamos, aqueles que simplesmente se levantam contra os servos do Senhor, eles, em sua grande maioria, estão dominados por espíritos absolutamente demoníacos. Quando alguém se levanta contra a igreja, está se levantando literalmente contra Cristo. E se ele o faz por ignorância, se ele faz por erro, se ele faz por interpretação errada, o próprio Cristo aparece para ele e o avisa, você está errado, como aconteceu com o próprio Paulo. Mas existem aqueles que se levantam contra os servos do Senhor de forma maldosa. Maldosa. Eles sabem da verdade, eles conhecem a verdade, mas eles se levantam contra os servos do Senhor, eles procuram o mal dos servos do Senhor, eles sorriem quando algo difícil ocorre com os servos do Senhor. E esse tipo de gente, nós temos que tomar muito cuidado. Primeiro, porque muitas vezes eles estão do lado da gente, numa igreja. Às vezes é gente que até a gente confia. E aí é aquele mal desconhecido, né? Às vezes não, eles estão fora da igreja. E aí pelo menos é o mal conhecido, né? Se assim podemos falar. Pois é. Você sabia que Paulo, pela grandeza espiritual de sua vida,
ele simplesmente poderia estender as mãos para esse homem e arrebentar a vida desse homem. É sério, pastor? Tá falando sério? Tô falando sério. E se você se lembra de Atos, capítulo 13, na primeira viagem, inclusive ontem nós falamos isso com você, quando Paulo e o nosso querido Barnabé, e nessa época estava junto também João Marcos, eles chegam ali, versículo 6, atravessando a ilha de Pafos, né? E acharam um judeu falso, mágico, chamado Barjesus, e que estava com o procônsul Sérgio Paulo, que cuidava de toda aquela ilha de Pafos. E aí, um tal de Elimas, encantador, resistia a Paulo, procurando apartar o procônsul de Paulo. E Paulo, simplesmente cheio do Espírito Santo, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e malícia, versículo 10, a mão do Senhor venha contra ti, ficarás cego. E o indivíduo ficou cego. Incrível o Paulo do início do ministério e o Paulo do final, né? O apóstolo no final do ministério. E eu creio que Paulo, durante sua carreira inteira, ele tenha visto que ele não era a melhor pessoa para a vingança. Ele não era. Ele não era a pessoa mais justa, mais correta, mais honesta para a vingança. E que lição nós temos aqui? Porque esse Alexandre, o latoeiro, ele era alguém, segundo a história, muito conhecido ali naquela região, e pelo que dizem, ele persegue muito o apóstolo Paulo. Alguns historiadores, não sei se é verdade, mas alguns historiadores e homens sérios, né? Historiadores do cristianismo dizem que esse Alexandre foi quem entregou Paulo. Porque depois que Nero bota fogo em Roma e acusa os cristãos, vamos então agora pegar o chefe dos cristãos, até para acabar com a alegria deles, porque arrebentando o chefe você pode retirar dos seus comandados toda a força. E aí Paulo passou a ser caçado em todo o império. E alguns dizem que esse Alexandre, além de ser um homem que foi sempre contrário ao ministério de Cristo, por intermédio de Paulo, e trouxe muitos males para Paulo, devido aos espíritos imundos que tinha dentro do seu ser, esse homem, alguns historiadores dizem que foi ele que entregou o apóstolo Paulo. Entregou e Roma simplesmente o pegou, né? Roma pegou. Sabe, irmãos, e é incrível quanto Paulo cresceu, e Paulo chegou à conclusão no final do seu ministério que é melhor que a vingança venha por parte de Deus. É melhor que Deus, que cuida de sua obra e dos seus, ele tome providências. Ele tome providências. E se você parar e pensar, eu e você não somos a melhor pessoa para nos vingarmos de todos aqueles que nos fizeram muitos males. Aprenda isso com Paulo. E quando Paulo diz, o Senhor lhe pague segundo as suas obras, Paulo te entregue este homem na mão do Senhor, e garanta aos irmãos que eu pesquisei como a vida de Alexandre, o latoeiro, terminou, mas não achei. Muita história, mas nada assim tão concreto, né? Que eu não vou trazer para os irmãos só história, vou trazer algo que tem uma certa fundamentação histórica. E muita coisa horrível se diz sobre o final da vida desse homem. Mas o que me interessa aqui é o seguinte: será que a gente vai ter que chegar no final da vida para entender que ninguém é perfeito, que
que todos nós, sem Deus, somos escravos do pecado e que quem tem o direito à vingança é somente alguém absolutamente justo, e justo somente em todos os sentidos é só o Senhor Jesus. Então, talvez por isso o Senhor tenha dito: ore por seus inimigos, ore por seus inimigos. Isso não significa que a misericórdia de Deus vai alcançá-los. Orar pelos inimigos é colocar os inimigos também nas mãos de Deus, para que o justo juiz lhe pague segundo as suas obras. Eu não sei o que aconteceu com Alexandre o Latoeiro, mas eu não queria estar na pele dele. Tu me entendes? Se tem alguém que eu não queria estar na pele, era Alexandre o Latoeiro. Porque com certeza muitos males causou a Paulo. E com certeza o Senhor, o justo juiz, pagou a Alexandre, assim como pagou segundo as suas obras. Sabe, irmãos, não se faz mal a ninguém, não se perturba a vida de ninguém, não se move estratagemas para arrebentar a vida dos outros, porque talvez os outros sejam Paulos que poderão nos entregar para que o Senhor nos pague, segundo nossas obras. Irmãos, que homem extraordinário é Paulo. Ó Deus Santo, que o Senhor continue nos abençoando, que possamos estar na presença dele para sempre e que as últimas palavras desse homem ecoem em nosso coração. Deus vos abençoe. A paz do Senhor.